Esse caso ocorreu durante meu período de ensino médio. Naquela época, eu morava com meus pais e meu irmão em nossa casa, onde também tínhamos 2 cachorros. Normalmente, todos os dias, alguém da família, seja eu, meu irmão ou meus pais, levava os cachorros para passear. Uma noite, por volta das 19 horas, o sol estava se pondo. Apesar do tempo agradável, os cachorros precisavam sair para o passeio. Meus pais decidiram levá-los, enquanto meu irmão estava na casa de um amigo. Eu estava tendo dificuldades com os deveres de casa, então fiquei em casa sozinho enquanto eles saíram. Nunca soube exatamente quanto tempo demorariam quando levavam os cachorros. Nosso bairro era bastante tranquilo, embora fosse grande, com muitas ruas e casas na área, além de um parque não muito distante. Às vezes, o passeio dos cachorros levava de 10 a 20 minutos, outras vezes, durava mais de 1 hora. Eu estava no meu quarto quando meus pais disseram que estavam saindo, e eu apenas respondia tchau lá de cima. Depois disso, tentei me concentrar nos meus deveres de casa, que eram de matemática, mas simplesmente não conseguia entender. Eu estava fazendo o meu melhor para compreender, mas acabei perdendo a noção do tempo. De repente, ouvi a porta da frente lá embaixo se abrir. Automaticamente, imaginei que fossem meus pais voltando e continuei focado no que estava fazendo. No entanto, vários momentos depois, percebi que algo estava errado. Se meus pais estivessem em casa, eu teria ouvido os cachorros com eles. A única coisa que ouvi quando a porta se abriu foi alguém entrando. Não ouvi as vozes dos meus pais nem os cachorros. Parei de fazer meus deveres de casa e fui até a porta, ouvindo atentamente quem estava dentro da nossa casa, mas não ouvi nada além de silêncio. Eu não sabia o que estava acontecendo. Claramente, não eram meus pais, e eu sabia que também não era meu irmão. Pensei em descer as escadas para dar uma olhada, mas por algum motivo, senti que era uma ideia muito ruim. Em vez disso, fechei a porta silenciosamente e voltei para o meu quarto. Não conseguia mais me concentrar nos estudos, ficava relembrando na minha cabeça o som da porta abrindo e fechando, me perguntando se eu tinha imaginado tudo. Olhando para trás, comecei a duvidar de mim mesmo. Então, de repente, ouvi o som de alguém subindo as escadas. Os passos ecoaram até o topo e começaram a se aproximar do meu quarto. Um sentimento de pânico tomou conta de mim, e eu estava verdadeiramente assustado, pensando que a pessoa poderia entrar no meu quarto. Sem uma tranca na porta, ela poderia fazer isso facilmente. Quando os passos chegaram ao meu quarto, eles simplesmente passaram direto, seguindo em direção ao final do corredor. Lá atrás, estavam o banheiro, o quarto dos meus pais e o quarto de hóspedes, enquanto o quarto do meu irmão ficava bem em frente. Ouvi quem quer que fosse se aproximando dos quartos dos meus pais e do quarto de hóspedes, e sem pensar 2 vezes, corri para a porta e disparei escada abaixo. Não me dei ao trabalho de olhar para ver quem estava realmente dentro de casa, senti que essa era a melhor oportunidade para escapar. Desci correndo as escadas e segui diretamente para a porta da frente. Assim que saí, comecei a correr pela rua. Ainda correndo pela rua, não conseguia dizer se quem estava na casa comigo me seguia ou não. Minha memória daquele momento é apenas um borrão. Quando finalmente avistei meus pais com os cachorros, eles me viram correndo e queriam saber o que estava acontecendo. Contei-lhes que alguém tinha entrado na casa. Meu pai imediatamente ligou para a polícia, enquanto nós esperávamos a uma certa distância até eles chegarem. Meus pais haviam deixado a porta destrancada ao sair. Nosso bairro não era conhecido por ter muitos crimes, então isso era um grande problema. Quando a polícia chegou, só então retornamos para casa. Quando voltamos, qualquer ser oculto que estivesse dentro da casa já tinha ido embora. Surpreendentemente, nada havia sido levado. Após essa experiência, passamos a sempre trancar nossas portas. Nas semanas seguintes, houve 2 relatos de furtos a poucas quadras de distância. Acredito que fosse provavelmente a mesma pessoa. Sei que um cara foi pego relacionado a eles, mas não sei se era a mesma pessoa que entrou em nossa casa.
Não há uma forma de provar isso. Só estou aliviado por ter saído de lá quando saí. Não teria ficado na casa com aquele cara no final do corredor. Foi um dos momentos mais assustadores da minha vida. Há alguns anos no sul do país, uma situação estranha ocorreu comigo. Naquela época, eu morava sozinho em um apartamento de um quarto no segundo andar do prédio. No geral, o apartamento não era dos melhores e também não tinha muitas comodidades. Eu conhecia alguns dos meus vizinhos, mas não todos. Uma noite, estava em casa sozinho, como de costume. Era tarde, mas não sabia exatamente que horas eram, quando ouvi uma batida na minha porta. Fui até lá e abri sem pensar muito. Um homem estava parado lá. Ele era meio baixo e tinha cabelos castanhos escuros. Ele disse que era meu vizinho do andar de baixo e pediu para entrar no meu apartamento para fazer uma ligação. Disse que o Wi-Fi dele não estava funcionando e que não tinha serviço no celular naquele momento. Sem o Wi-Fi, ele não poderia fazer nenhuma ligação. Eu me senti desconfortável e disse ao homem que, desculpe, não poderia ajudá-lo. Ele insistiu que seria bem rápido, mas eu reafirmei que realmente não podia ajudá-lo. Ele pareceu um pouco suspeito para mim, por algum motivo. Então, o homem virou-se para sair e eu fechei a porta. Após aquele encontro, fiquei curioso. Nunca tinha visto aquele homem antes, e conhecia a maioria das pessoas que moravam no prédio, já que não era muito grande. Pensei que talvez ele estivesse procurando outra pessoa para visitar. Então, silenciosamente, abri minha porta e olhei ao redor da esquina para vê-lo. Ele caminhou até o final do corredor e entrou no elevador. Isso me deixou desconfiado de que ele nem morava ali. Já havia visto praticamente todo mundo que morava no meu andar em algum momento. Depois que o homem saiu, fui até uma das janelas do meu apartamento e olhei para o estacionamento de visitantes. Havia vagas designadas para todos os moradores que ficavam sob o prédio e um pequeno estacionamento de visitantes na frente, com cerca de 8 espaços. Vi o homem sair do prédio, caminhar até um carro mais antigo no estacionamento de visitantes e partir definitivamente. Ele não morava ali. Realmente, fiquei intrigado com o motivo pelo qual ele mentiria para mim e afirmaria que morava ali. Não sabia, mas o fato de ele querer entrar no meu apartamento me deixou arrepiado. Certamente, pareceu que ele inventou toda a história sobre o Wi-Fi e a falta de serviço no celular. Não tenho ideia de como ele entrou no prédio, mas provavelmente alguém o deixou entrar enquanto eu estava saindo. Depois daquela noite, nunca mais o vi, o que praticamente confirmou que ele não morava lá. Fico muito feliz por não tê-lo deixado entrar no meu apartamento. Essa situação ocorreu quando eu tinha 15 anos. Sendo filho único, morava com meus pais na época. Estava no ensino médio e era uma sexta-feira à noite. Meus pais saíram com alguns amigos e eu não tinha nada para fazer. Eles me disseram que voltariam um pouco mais tarde e haviam deixado comida para mim antes de partirem. Embora não fosse algo que acontecia toda semana, já tinha ficado em casa várias vezes sozinho e isso não me incomodava. Estava bastante acostumado com isso naquela idade. Quando meus pais saíram, jantei, terminei meus deveres de casa para o fim de semana e subi para o meu quarto para jogar videogame. Devo ter jogado por 1 ou 2 horas quando ouvi algo lá embaixo. Era o som de vidro quebrando. A princípio, pensei que talvez um prato ou algo do tipo tivesse caído do armário, mas não parecia ser isso. Acho que estava em negação, achando que não era possível alguém ter invadido, afinal, o bairro era tão seguro e nada nunca acontecia. Porém, após alguns segundos, percebi que era uma possibilidade, especialmente depois de ouvir passos lá dentro. Mal consegui ouvi-los porque estavam distantes, mas algo definitivamente estava errado.
Após escutar o suficiente, percebi que quem quer que estivesse dentro da casa estava na área da cozinha, enquanto eu permanecia no segundo andar, em meu quarto. Corri para a porta, a tranquei e peguei meu celular. Disquei 190 e a operadora atendeu prontamente. Informei que alguém havia invadido minha casa, forneci o endereço e fui informado de que a polícia estaria a caminho em breve. A operadora disse que ficaria na linha comigo até a chegada dos policiais. Eu falava o mais baixo possível, escondido no canto do meu quarto, embaixo da minha mesa e coberto com um cobertor. A mulher do outro lado da linha perguntou se eu sabia onde o intruso estava na casa. Tentei ouvir os passos novamente, mas não detectei nada. Honestamente, não tinha visão de onde a pessoa poderia estar. Por vários minutos, não ouvi nada, e comecei a me sentir aliviado quando disseram que a polícia estava próxima. Contudo, do nada, ouvi barulhos no corredor do andar de cima. Parecia que a pessoa tinha acabado de alcançar o topo das escadas. Os passos se aproximaram da porta do meu quarto e então pararam. Era como se soubessem que eu estava ali. Meu coração disparou quando a pessoa tentou abrir a porta. Fiquei aliviado por ter uma tranca nela. Foi então que a mulher ao telefone informou que a polícia estava a caminho. Ouvi baixo o som de carros chegando na garagem. Os passos rapidamente se afastaram do andar de cima e desceram as escadas. Permaneci onde estava até a polícia entrar na casa e pegar o sujeito tentando sair pelos fundos. Foi um momento caótico e mais carros de polícia chegaram. Meus pais foram chamados e voltaram para casa assim que souberam. O homem que havia invadido, eu nunca tinha visto antes. Era mais jovem, alto, magro e tinha cabelos castanhos claros mais longos. Não sei quais eram as intenções dele ou por que escolheu nossa casa. A polícia chegou no momento exato. Às vezes, ainda tenho dificuldade em acreditar que tudo aconteceu. Sempre me considerarei sortudo por ter terminado tão bem. Para um pouco de contexto, moro sozinho em uma casa com 2 quartos em um bairro geralmente tranquilo. Em uma determinada noite, me vi sozinho em casa. Já era tarde e eu estava prestes a ir para a cama, começando a sentir o cansaço tomar conta de mim, quando ouvi uma batida na minha porta da frente. Minha primeira reação foi me questionar quem diabos estaria batendo a minha porta naquela hora. No entanto, raramente alguém tocava a campainha, o que me deixou um pouco nervoso. Dirigi-me à sala de estar, localizada na frente da casa. Todas as janelas estavam cobertas, inclusive a janela da porta da frente. Ao chegar à porta da frente, afastei a cortina e olhei, mas não vi ninguém do lado de fora. Com cautela, abri a porta da frente e olhei para fora, constatando que não havia ninguém lá. Decidi sair e dar uma olhada ao redor, mas quem quer que tenha batido já havia partido. No entanto, percebi algo no chão da entrada, um envelope. Peguei e entrei em casa, abrindo-o para ver seu conteúdo. O envelope não continha nenhum texto, mas dentro havia um papel dobrado com algo escrito. Ao ler o bilhete, fui confrontado com uma mensagem enigmática que mencionava meu nome no início, deixando-me intrigado e perplexo. Basicamente, quem escreveu a carta estava indicando que sabia quem eu era e onde morava, e alertava para que eu ficasse atento ao meu redor. Embora não houvesse uma ameaça direta, a carta estava muito mal escrita, o que dificultava a compreensão. Honestamente, eu não tinha noção do que significava, especialmente porque a caligrafia também era muito ruim, tornando algumas palavras ilegíveis. Depois de ler, joguei fora, sentindo-me bastante assustado. Olhei pelas janelas, mas não vi ninguém. A noite parecia tranquila e normal. Apesar disso, meu cansaço se dissipou e decidi relaxar assistindo TV no meu quarto. Cerca de 5 minutos depois, quando estava começando a me acalmar, ouvi batidas novamente. Desta vez, não vinham da porta da frente, mas sim da parte de trás da casa. Imediatamente, peguei meu telefone e liguei para a polícia, relatando o que estava acontecendo e o que já havia ocorrido.
Eles garantiram que alguém estaria lá em breve. Levantei-me e fui até uma janela que dava para o quintal, mas não vi ninguém. A polícia chegou relativamente rápido, mas quem quer que tivesse batido já tinha ido embora. Simplesmente disseram para ligar novamente se algo mais acontecesse. Não havia muito a ser feito além de mostrar a eles a carta. Como nunca vi a pessoa, não poderia fornecer nenhuma descrição. Depois que a polícia saiu, consegui dormir. Embora tenha demorado um pouco, desde aquela noite não houve mais eventos estranhos ou batidas na minha porta. Ainda me pergunto quem fez aquilo e por quê. A carta era extremamente estranha. Talvez tenha sido apenas uma brincadeira sem graça ou algo do tipo para tentar me assustar. Realmente não faço ideia de quem poderia ter feito isso ou por quê. No entanto, estou bem aliviado que nada semelhante tenha ocorrido desde então. Eu tinha apenas 10 anos de idade. Embora os detalhes tenham se distanciado um pouco na memória, lembro-me claramente de uma noite em que fiquei sozinho em casa. Era algo incomum para mim naquela época, pois meus pais raramente me deixavam sozinho em casa por períodos prolongados. Como filho único, vivíamos em uma casa de 2 andares, onde todos os quartos estavam localizados no andar de cima. Recordo-me vagamente de que era tarde, talvez no final da tarde ou início da noite. Eu estava no meu quarto quando ouvi uma batida na porta da frente. Meus pais já estavam fora há algum tempo. Às vezes, tínhamos pessoas batendo na porta, geralmente alguém tentando nos vender algo ou algo do tipo. Quando desci e cheguei à cozinha, olhei para a porta da frente e vi um homem parado lá. Fizemos contato visual por um segundo enquanto ele me observava através da janela. Ele vestia uma jaqueta preta e jeans, parecendo bastante comum. Curioso, caminhei até a porta e a abri. Não pensei que algo pudesse dar errado. Tenho certeza de que em algum momento meus pais me disseram para não falar com estranhos ou abrir a porta para eles, mas, naquele momento, isso não me veio à mente. E acredito que naquela época simplesmente não sabia melhor. O homem me cumprimentou e perguntou se meus pais estavam em casa. Respondi que não, e então ele pediu para entrar. Lembro-me de questionar o motivo, e ele disse que seu carro havia quebrado e precisava fazer uma ligação. Acreditei nele e permiti que entrasse para usar o telefone. Ao abrir a porta, ele entrou e foi direto para a cozinha. O telefone estava pendurado na parede, então apontei para ele. Um sentimento ruim começou a surgir dentro de mim quando ele entrou na casa, embora naquele momento eu não soubesse exatamente o porquê. O homem pegou o telefone e começou a discar um número. Fiquei parado dentro da cozinha, a cerca de 3 metros de distância dele. A próxima coisa que me recordo é o homem mexendo no telefone, dizendo que ninguém atendia. Ele desligou, mas permaneceu na cozinha. Eu esperava que ele fizesse a ligação e fosse embora, mas ele continuou ali. Então, lembro-me dele começar a sair da cozinha em direção à sala de estar nos fundos da casa, e eu fiquei me perguntando para onde ele estava indo. Foi exatamente quando ouvi meus pais chegando na entrada. Instantaneamente, o homem se virou e começou a correr desesperadamente. Ele passou por mim em alta velocidade, rumando em direção à porta da frente. Abrindo-a, ele saiu correndo para o nosso quintal. Após atravessá-lo, ele cortou pelo quintal do vizinho e desapareceu na rua. Nossa entrada de carros fica do lado oposto da casa, para onde ele estava correndo. Meus pais estacionaram o carro e rapidamente saíram, vindo até mim, perguntando o que estava acontecendo. Eles relataram ter visto um sujeito correndo pelo quintal e queriam saber se eu estava bem e o que havia ocorrido. Após contar a história, meus pais disseram que eu nunca deveria ter deixado o homem entrar. Foi uma lição valiosa que aprendi naquele dia. Naquela idade, eu deveria ter sabido melhor, mas não sabia. Sinto-me extremamente sortudo por meus pais terem chegado em casa naquele exato momento. Não tenho certeza se aquele homem estava planejando roubar nossa casa ou o que ele queria.
Felizmente, nunca mais o vi depois daquela cena. Havia uma casa antiga, isolada no topo de uma colina, envolta por uma densa floresta. Ninguém se lembrava de quem a havia construído ou por que tinha sido abandonada. As janelas quebradas e as tábuas soltas nas paredes davam à casa uma aparência sinistra, como se estivesse esperando algo para despertar de seu sono. Um jovem chamado Maicon, que era fascinado pelo sobrenatural, decidiu passar uma noite naquela casa abandonada. Ele queria provar para si mesmo que não havia nada de assustador naquele lugar. À medida que o sol se punha e a escuridão envolvia a paisagem, Maicon entrava na casa com uma lanterna, sentindo-se corajoso e confiante. No entanto, à medida que a noite avançava, ele começou a ouvir sons estranhos, passos arrastando-se pelo chão de madeira, sussurros indistintos ecoando pelas paredes e o som ocasional de portas rangendo. Maicon tentou convencer a si mesmo de que eram apenas os ruídos naturais de uma casa velha. Mas à medida que a escuridão se aprofundava, uma sensação de medo crescente começou a se apoderar dele. Ele podia sentir olhares invisíveis observando das sombras, e cada som o fazia pular de susto. Finalmente, quando Maicon estava prestes a desistir e sair correndo da casa, ele viu uma figura espectral surgir diante dele. Era uma mulher, vestida com um vestido branco, com os olhos vazios fixos nele. Seus cabelos escuros caíam em volta do rosto pálido, e ela estendeu uma mão fria em direção a Maicon. Ele gritou de terror e fugiu da casa o mais rápido que pôde, ignorando os obstáculos no caminho. Quando finalmente chegou à segurança de sua própria casa, Maicon estava tremendo e suando frio. Na manhã seguinte, quando ele tentou contar a seus amigos sobre sua experiência, ninguém acreditou nele. Mas Maicon sabia o que viu naquela noite, e o medo que sentiu na casa abandonada permaneceria com ele para sempre, uma lembrança sombria de que algumas coisas não devem ser perturbadas. Mesmo de volta à sua casa, Maicon não conseguia escapar do medo que sentiu naquela noite na casa abandonada. Cada som na escuridão da noite o fazia estremecer, e ele mal conseguia fechar os olhos com medo do que poderia encontrar quando os abrisse novamente. Nos dias que se seguiram, Maicon começou a notar coisas estranhas acontecendo ao seu redor. Objetos pareciam se mover sozinhos, sombras se contorciam nos cantos de seus olhos e uma sensação de que alguém o observava constantemente o acompanhava. Ele tentou ignorar esses sinais, convencendo-se de que estava apenas imaginando coisas por causa do susto que teve na casa abandonada. Mas à medida que os eventos inexplicáveis continuavam a acontecer, Maicon começou a temer que algo tivesse seguido-o daquela casa assombrada. Uma noite, enquanto ele estava deitado em sua cama, tentando dormir apesar do medo que o consumia, ele ouviu um sussurro vindo do canto do quarto. Seu coração começou a bater mais rápido enquanto ele se encolhia sob os cobertores, rezando para que fosse apenas sua imaginação. Mas então, a figura que ele viu na casa abandonada apareceu diante dele novamente. Os olhos vazios o encaravam com uma intensidade gélida, e Maicon sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua garganta. A figura avançou em direção a ele lentamente, estendendo a mão fria em sua direção. Maicon fechou os olhos com força, esperando que tudo fosse apenas um pesadelo terrível. Quando finalmente encontrou coragem para olhar novamente, a figura havia desaparecido. No entanto, o medo que se instalou em Maicon naquela noite nunca o deixaria completamente. Ele sabia que algo sobrenatural o tinha marcado desde sua visita à casa abandonada, e ele viveria com a certeza de que nunca mais estaria verdadeiramente sozinho. Ele pesquisou sobre fenômenos sobrenaturais e consultou especialistas em paranormalidade, mas nada parecia oferecer uma resposta satisfatória para as experiências que estava vivenciando. Enquanto isso, os eventos inexplicáveis continuavam a assombrá-lo. Sombras se moviam quando não deveriam, objetos desapareciam e reapareciam em lugares estranhos, e Maicon podia sentir uma presença sinistra ao seu redor, mesmo nos momentos mais banais. Desesperado por ajuda, Maicon decidiu procurar um médium local conhecido por sua habilidade em lidar com o sobrenatural.
O médium examinou Maicon e sua casa, realizando rituais e invocações para tentar entender a natureza da entidade que o assombrava. Depois de muita investigação, o médium finalmente revelou a Maicon a verdade perturbadora. A figura que ele tinha visto na casa abandonada e que agora o assombrava era o espírito de uma mulher que havia morrido tragicamente naquela casa muitos anos atrás. Ela estava presa entre os mundos dos vivos e dos mortos, procurando por redenção ou vingança. Maicon ficou horrorizado ao descobrir a verdade, mas também sentiu uma onda de compaixão pela alma perdida. Com a ajuda do médium, ele foi capaz de realizar um ritual de purificação na casa abandonada, permitindo que o espírito finalmente encontrasse paz e seguisse em frente. À medida que as atividades paranormais diminuíam e a sensação de opressão se dissipava, Maicon finalmente começou a sentir-se em paz novamente. No entanto, ele nunca esqueceria as lições aprendidas durante aquela experiência assustadora. Algumas portas não devem ser abertas, e nem todos os segredos devem ser desvendados. Com o passar do tempo, Maicon conseguiu deixar para trás as experiências aterrorizantes que viveu na casa abandonada. Ele aprendeu a valorizar mais a vida e a respeitar os limites entre os mundos dos vivos e dos mortos. Apesar de tudo, a experiência o transformou profundamente. Ele se tornou mais cauteloso em suas explorações do desconhecido e desenvolveu um profundo respeito pelo sobrenatural. A casa abandonada permaneceu em sua memória como um lembrete constante do que acontece quando se brinca com forças além da compreensão humana. Ele nunca mais se aventurou em busca de emoções baratas ou desafios temerários. Em vez disso, optou por uma vida tranquila, cercada por amigos e familiares, evitando os mistérios sombrios que o assombraram naquela noite solitária. E assim, a história de Maicon na casa abandonada se tornou apenas uma lembrança distante, uma história que ele raramente compartilhava, mas que o acompanharia pelo resto de sua vida, lembrando-o sempre da fragilidade da fronteira entre o mundo dos vivos e dos mortos.